Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática o conhecimento vulgar e científico. E as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Conhecer é trazer para nossa consciência algo que supomos ou pressupomos fora de nós. O conhecimento é uma conquista, uma apreensão espiritual de algo. Conhecer é abranger algo tornando-nos senhores de um ou de alguns de seus aspectos. Toda vez que falamos em conhecimento, envolvemos dois termos, o sujeito que conhece, e algo de que se tem ou de que se quer ter ciência. Algo, enquanto passível de conhecimento, chama-se objeto, que é assim, o resultado possível de nossa atividade cognoscitiva. Examine-se um pouco a palavra objeto. Objeto é aquilo que jaz perante nós, aquilo que se põe diante de nós. Se olho para aquela parede, ela se põe diante de mim, como algo sobre o qual minha ação se projeta, não para desenvolver-se fora de mim, mas para trazer para mim o que é visto ou representado como objeto. Conhecer é trazer para o sujeito algo que se põe como objeto. Aqui a gente pode perceber então que o texto aborda a natureza do conhecimento como uma atividade de trazer para a consciência algo que está fora do sujeito. Ele destaca que o conhecimento é uma conquista espiritual, uma apreensão de algo que permite ao sujeito compreender e tornar-se senhor de certos aspectos desse objeto. Há uma distinção entre o sujeito, que conhece o objeto, e que é alvo desse conhecimento, né? O objeto é aquilo, efetivamente, que está diante do sujeito, algo que se apresenta e é capturado pela atividade cognitiva. E aí a gente tem então a primeira abordagem do nosso autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Todo e qualquer trabalho científico está subordinado sempre a um esforço de apreensão do real, ou, mais genericamente, de reapreensão de algo. Se, porém, o conhecimento é próprio do homem, nem todos os homens conhecem da mesma forma, e o mesmo homem pode conhecer algo de maneira diversa. Em primeiro lugar, temos o conhecimento vulgar, ou comum, que também se costuma impropriamente denominar conhecimento empírico, com uma terminologia que deve ser evitada, pois, como veremos, há conhecimento empírico de ordem científica e filosófica. Chamamos de conhecimento vulgar ou comum ao primeiro grau de conhecimento, ao segundo, de conhecimento científico. Conhecimento vulgar é o conhecimento que nos fornece a maior parte das noções de que nos valemos em nossa. O conhecimento científico ocupa campo muito menor de nosso viver comum, assim como o conhecimento filosófico representa quase uma exceção. Grande parte de nossa vida se realiza somente graças ao conhecimento vulgar existência cotidiana. Aqui o autor aborda então a diversidade do conhecimento humano, destacando que todo o trabalho científico está intrinsecamente ligado à busca por compreender efetivamente o real ou o aprender algo. Então está dentro desse contexto. Ele diferencia os diferentes tipos de conhecimento, começando pelo conhecimento vulgar ou comum, que é produzido na sociedade, que é o conhecimento inicial, difundido efetivamente entre os indivíduos. Esse tipo de conhecimento é o que fornece a maior parte das noções que utilizamos na nossa vida cotidiana. Portanto, ele tem um aspecto importantíssimo na formação da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Conhecimento vulgar não significa conhecimento errado ou errôneo, pois pode ser conhecimento autêntico, significa apenas conhecimento não verificado, não dotado de certeza. Que caracteriza o conhecimento vulgar? É um conhecimento que vamos adquirindo à medida que as circunstâncias o vão ditando, nos limites dos casos isolados. No mundo jurídico, há exemplo bem expressivo de conhecimento vulgar, que é o do rábula, daquele que vai adquirindo compreensão do direito à medida que os casos reclamam sua atenção.
É um conhecimento fortuito de fatos, sem procura deliberada dos nexos essenciais que ligam entre si os elementos da experiência jurídica. É conhecimento que se processa sem estabelecer nexos de semelhança ou de constância entre os fatos, para abrangê-los em uma explicação unitária, em suas relações necessárias. Já o conhecimento científico assinala outra atitude espiritual. Não se contenta com os casos particulares em si, porque procura se elevar acima deles, buscando aquilo que traduz uniformidade ou semelhança. Aqui o autor explora efetivamente a distinção entre conhecimento vulgar e o conhecimento científico, esclarecendo que o conhecimento vulgar não é necessariamente equivocado, mas é caracterizado por não ser verificado ou dotado de certeza. Ele é adquirido de uma forma casual, à medida em que as estatísticas ditam a necessidade desse conhecimento, muitas vezes limitando-se a casos específicos. Portanto, ele surge em função de necessidades na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Como é que esse processo trabalho científico? O trabalho científico é sempre de cunho ordenatório, realizando uma ordem ou uma classificação e, necessária-se concomitantemente, uma síntese, buscando os nexos ou laços que unem os fatos. O conhecimento científico, portanto, não é conhecimento do particular em si, destacado, como algo que se não situe numa ordem de realidades ou de atos, mas conhecimento do geral, ou do particular em seu sentido de generalidade, ou em sua essencialidade categorial. Não é conhecimento fortuito, casual, mas, ao contrário, é um conhecimento metódico. É o método que faz a ciência. Conhecimento científico é aquele que obedece a um processo ordenatório da razão, garantindo-nos certa margem de segurança quanto aos resultados, a coerência unitária de seus juízos e a sua adequação ao real. O conhecimento vulgar pode ser certo e muitas vezes o é, mas não possui a certeza da certeza, por não se subordinar à verificação racional, ordenada, metódica. Aqui o texto explora, então, a natureza do trabalho científico ao contrastá-lo com o conhecimento vulgar, destacando que esse trabalho científico é eminentemente ordenatório, né, focando na criação da ordem, né, classificando em síntese, buscando vínculos e conexões entre fatos. Ele enfatiza também que o conhecimento científico não se limita ao particular, isolado, mas sim ao geral, à compreensão dos particulares em seu sentido generalizado ou essencialmente categorial, ou seja, estamos tratando aqui de um conhecimento que ele vem da essência do conhecimento vulgar, porém ele é trabalhado e analisado e interpretado a partir do conhecimento científico. Vamos então ao nosso próximo slide. O conhecimento científico, ao contrário, é aquele que verifica os próprios resultados, pela ordenação crítica de seu processo. Não vamos, por ora, discorrer sobre os métodos, nem tratar dos diferentes processos do conhecimento científico, limitando-nos a notar que este não pode prescindir de exigências metódicas. O conhecimento vulgar é conhecimento casual, de casos, o conhecimento científico é conhecimento metódico e, sem outro sentido, conhecimento causal. Há um autor que diz, com muita sutileza, que a diferença entre conhecimento vulgar e conhecimento científico depende da troca de uma letra, porque um é conhecimento casual, e o outro causal, ou seja, um conhecimento per causas tomada a palavra causa no sentido mais amplo e não apenas no seu significado de causa eficiente. O conhecimento científico realiza sempre uma ordenação dos fenômenos e da realidade orientando-se no sentido da generalidade objetiva. Podemos dizer, recorrendo a uma imagem imperfeita, que este trabalho de ordenação se processa vertical e horizontalmente. Aqui então o texto aborda a distinção entre conhecimento vulgar e conhecimento científico, enfatizando um aspecto importante. Nas suas últimas diferenças, a abordagem metódica e crítica na verificação dos resultados obtidos. Destaca-se que o conhecimento científico não pode ser desvinculado de um critério metodológico, é o que efetivamente dá a diferença com relação ao conhecimento vulgar. Ele é rigorosamente produzido a partir de uma metodologia específica que o traz dentro deste contexto
do conhecimento científico. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.